Fala galera, professor e delegado Rilmo Braga na área, para em nome de toda a equipe magistrar, te dar as mais sinceras boas-vindas a mais um aulão preparatório para o seu Exame Nacional da Magistratura, ENAM, com uma revisão muito focada, especialmente nas principais tendências da banca FGV recentemente no Brasil. Fizemos uma análise aí dos últimos 5 anos de provas para a magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, realizadas por parte da FGV, e temos todo um diagnóstico que certamente fará toda a diferença na sua preparação. Então, seja bem-vindo ao nosso aulão preparatório para o ENAM de Direito Penal. Nesta oportunidade, seguindo justamente a sequência que a gente já havia combinado nos outros encontros, vamos avançar. No último encontro falamos sobre crimes contra a pessoa. Hoje, então, avançando no Código Penal, passamos a analisar os crimes contra o patrimônio. Você verá que a banca FGV sobe bem o nível de dificuldade em algumas temáticas, cobrando doutrina e jurisprudência sobre alguns tópicos muito interessantes para que você possa avançar e deixar, obviamente, a sua preparação em um nível muito mais elevado para que possamos juntos caminhar rumo à sua aprovação. Eu sou o delegado Rilmo Braga, aprovado em 9 concursos públicos, fui delegado em Rondônia, Minas Gerais, e atualmente sou delegado da gloriosa Polícia Civil do Estado de Goiás, aonde fui titular da Delegacia de Homicídios por muitos anos, gerente operacional da instituição, chefe da assessoria jurídica, e hoje sou titular da Central Geral de Flagrantes, e agora o seu professor de Direito Penal. Siga o nosso Instagram, @RilmoBraga, e utilize o direct para retirar todas as suas dúvidas em tempo real. Será um prazer e uma honra caminhar com você rumo à sua aprovação. Bora lá, então, começar o nosso grande aulão de resolução de questões para o ENAM de Direito Penal. Iniciando, então, a nossa projeção. Bora lá. Na tela comigo, conforme havia prometido. Vamos, então, para os crimes contra o patrimônio, beleza? Deixando aqui em cima consignado o nosso Instagram, @RilmoBraga. Para além dos canais de comunicação magistral, utilize do direct deste Instagram para que possamos juntos retirar todas as suas dúvidas, debater os principais temas e evoluir a cada dia nessa trajetória linda rumo à sua aprovação. Fechou? Bora lá, então, começar o nosso aulão de resolução de questões. No seu edital, eu estou aqui no item 21 do edital ENAM 2025, né? Os dois últimos editais são idênticos, né? Seja o primeiro ou o segundo, e nós temos no item 21 os crimes em espécie. Bacana? Vamos lá começar? Comigo na tela, cobrada no último ENAM, cobrado no ENAM 2025-2, o enunciado grande, né? A questão dá uma assustadinha, mas fique tranquilo, vamos por partes, que eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o gabarito, desde que você direcione o seu raciocínio como a sua banca FGV exige. Então, vem comigo, começando. A polícia acionada perseguiu e abordou um veículo suspeito em uma via próxima. Ao avistar o automóvel, os policiais encontraram uma mochila com algumas joias e um simulacro de pistola idêntico à arma de fogo. O condutor, identificado como Túlio, confessou que usou o simulacro para roubar uma joalheria. E, ao mostrar que estava armado, exigiu que as pessoas entregassem joias. A entrega das joias, o que foi confirmado pelas imagens captadas nas câmeras de segurança da loja. A perícia oficial avaliou os objetos roubados na cena em torno de 8 salários mínimos e concluiu que a arma, em que pese muito semelhante, era um simulacro. O Túlio foi processado e condenado por roubo, aplicada a pena mínima de 4 anos de reclusão em regime aberto. Pena mínima, 4 anos de reclusão em regime aberto, além de 10 dias multa no valor unitário mínimo. Considerando o entendimento do STJ sobre o emprego de simulacro no roubo e a possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, assinale a alternativa correta. Veja, então, que a questão cobra 2 temas, tanto o crime de roubo, claro, acerca do simulacro, como também cobrará a possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Vamos para a letra A, comigo na tela. A utilização de simulacro no crime de roubo caracteriza violência, o que impede a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos termos do artigo 44.1 do Código Penal. Bom, a violência ou grave ameaça, sim, realmente impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Agora, a letra A disse que o emprego do simulacro caracterizou violência. Não faz sentido. Nós temos, claro, uma hipótese de grave ameaça e não de violência. Então, a letra A está errada.
Letra B. A utilização de simulacro de arma de fogo não caracteriza violência ou grave ameaça, permitindo a substituição de pena. Errado, né? Veja que essa questão, a letra B, ela até trouxe o texto de lei, né? Tem questão que faz isso, ela já anuncia, meio que já anuncia o texto de lei, facilitando demais o seu gabarito, né? Mas a letra B está errada por outro motivo, que seria cabível ante a ausência de violência ou grave ameaça, sim. Agora, dizer que o uso de simulacro não caracteriza grave ameaça está errado, e por isso a letra B não é o nosso gabarito, ok? Letra C. O uso de simulacro de arma de fogo no roubo caracteriza grave ameaça. Correto. O que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restivo de direito, nos termos do artigo 44.1 do Código Penal, mesmo que aplicada a pena inferior a 4 anos. Perfeito, né? Gabarito, letra C. 2 pontos aqui são importantes. O primeiro, mesmo que a arma seja um simulacro, isso é grave ameaça? Claro que sim. Toma cuidado com essa pegadinha que a FGV cobra muito. A grave ameaça, seja para o roubo, seja para a extorsão, não se vincula necessariamente ao risco ou viabilidade de um resultado mais grave. Não. Risco ou viabilidade de resultado mais grave é arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo poderá majorar o roubo em determinada proporção. Isso sim, em razão da viabilidade de um resultado mais grave. Ponto. Não confundir com a caracterização da grave ameaça do CAPT, que é o que muda o furto para o roubo, violência ou grave ameaça. A grave ameaça do CAPT do crime de roubo, que diferencia o do furto, não tem nada a ver com a viabilidade de um resultado mais grave. Tem a ver com o quê? Me perdoe o linguajar chulo, mas vem para o botequês comigo. Tem a ver com cagaço da vítima. Decora, cagaço da vítima. Se a vítima cagou de medo, é grave ameaça. Não é por outra razão que o STJ já decidiu que na extorsão, mesmo a grave ameaça espiritual, eu sou aqui do capeta, se você não me der 10 mil, o demônio vai te pegar. Se você transferir os 10 mil, príncipe, é extorsão. Mas é impossível. É impossível para você. Para ele não foi, tanto é que ele transferiu o dinheiro. Então o crime foi possível. Grave ameaça não é viabilidade de resultado gravoso. Grave ameaça é cagaço da vítima. Decora isso para você nunca mais errar nenhuma questão dessa na sua prova. Ótimo. Só que a questão também cobrou a substituição de pena. A substituição de pena exige que a pena seja menor ou igual a 4, é o caso, a pena foi 4, mas o requisito mais importante, e esse tem que decorar, porque a FGV cobra todo dia. Só cabe substituição de pena privativa por restritiva se não houver violência ou grave ameaça. Então, a letra C é o gabarito, por quê? O simulacro caracterizou grave ameaça e, por isso, não cabe a substituição, mesmo que a pena seja menor ou igual a 4. Gabarito, letra C, porque o artigo 44, comigo na tela, diz que a pena restritiva substitui a privativa quando aplicada a pena não superior a 4, menor ou igual a 4, foi o caso da pena, mas desde que, aí vem o requisito mais importante, sem violência ou grave ameaça. Sem violência ou grave ameaça é a principal diferença da substituição da pena privativa por restritiva para a suspensão condicional da pena, não é? Então, quando não cabível a substituição de pena, será possível ainda, em que pese a condenação vir com uma pena privativa, ocorrer a sua suspensão. Mas a principal diferença é que a substituição, que vem antes da suspensão, exige que o crime seja sem violência ou grave ameaça. Esse requisito tem que decorar. Fechou? Então, gabarito, letra C. Bora para a questão de número 2, comigo na tela. Amadeus aborda o veículo de João no semáforo em uma grande cidade brasileira, empunhando uma arma de fogo e gritando para a vítima descer do carro, com o intuito de subtrair o veículo. Assustado, João acelera para tentar a fuga, momento em que Amadeus efetua disparos e o atinge, causando-lhe a morte horas depois. Amadeus foge em seguida sem o veículo, deixando o veículo para trás. Diante da chegada das testemunhas da polícia, de acordo com o caso descrito, é correto dizer que Amadeus responderá por. E aí? Seria letra A, tentativa de roubo? Falso. Letra B, latrocínio tentado? Falso. Letra C, latrocínio consumado? Verdadeiro. Com certeza, o crime é de latrocínio e é consumado. Por quê? Vamos tomar cuidado com alguns aspectos. Primeiramente, houve o resultado morte? Sim. E o resultado morte decorreu da violência? Sim. Então, claramente, o crime é latrocínio. Se tentado ou consumado, daqui a 2 minutos falaremos sobre isso. Mas, por hora, vamos entender que, se a morte deriva da violência,
eu tenho crime de latrocínio, e não homicídio e não de roubo. Cuidado com essa sua prova. Parece fácil, mas não é. Por quê? Não mente para mim, não. Já te ensinaram por aí que o latrocínio é roubo seguido de morte, não é verdade? Só que isso é mentira. Ainda bem que você aceitou Jesus e veio para magistrar. O latrocínio não é roubo seguido de morte. O latrocínio é se da violência, se da violência, se da violência resulta morte. Se a morte deriva da grave ameaça, por exemplo, eu aponto a arma na cabeça da vítima e a vítima infarta e morre, eu tenho um roubo seguido de morte e não é latrocínio. Para ser latrocínio tem que ser se da violência, se da violência, se da violência resulta morte. Não pode a morte derivar da grave ameaça, senão não será latrocínio, será só roubo e talvez, quem sabe, um homicídio culposo em concurso de crimes, mas latrocínio, não. Então, rompa esse paradigma equivocado. Latrocínio não é roubo seguido de morte. Latrocínio é se da violência, se da violência, se da violência resulta morte. Ponto 1 superado. Então, que o crime aqui é latrocínio é porque da violência do roubo derivou a morte. Ponto 1 superado. Agora vamos para ponto 2. Só que quando ele mata, a polícia chega e ele foge. E ele larga o carro para trás. Será que pelo fato de ele ter largado o carro para trás, esse latrocínio seria só tentado? De acordo com o Código Penal, a resposta seria sim. Acredite se quiser. De acordo com o Código Penal, seria latrocínio tentado. Por quê? O Código Penal entende que, no artigo 14, inciso 1, que crime consumado é aquele em que reúne todos os elementos do tipo penal. Então, quando o crime é complexo, protege mais de um bem jurídico, por exemplo, roubo, protege o patrimônio e a integridade física, patrimônio e a liberdade, eu preciso da lesão aos dois bens jurídicos para a sua consumação. Todo crime complexo, ele exige ambos resultados naturalísticos para a sua consumação, exceto o latrocínio. Por quê? Comigo na tela, súmula 610 do Supremo Tribunal Federal. O STF sumulou, na súmula 610, que o latrocínio consuma-se com a morte, independentemente da subtração do objeto. Por quê? Em prestígio ao direito à vida, que é o bem jurídico mais importante que temos. O STF definiu, então, o quê? Vamos fazer a tabelinha do latrocínio aqui, tá? Vamos lá, ó. No latrocínio é o seguinte, ó. Eu tenho o bem jurídico vida e o bem jurídico patrimônio, certo? Se ocorre a morte consumado e o patrimônio subtraído, o latrocínio é consumado. Beleza? Se eu tenho tentativa de morte, errei o tiro e não levei o celular, latrocínio tentado. Beleza? Se eu tenho a morte consumada, a subtração consumada e a morte tentada, olha o Código Penal, hein? Artigo 14, inciso 1. Se eu tento matar, mas não mato, mas levo o celular, latrocínio consumado ou tentado? Tentado, porque no crime complexo eu preciso de ambos os resultados naturalísticos para a sua consumação. Artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Agora, se eu mato consumado e não levo o celular, era para ser tentado de acordo com o Código Penal, na medida em que o crime é complexo e eu preciso de ambos os resultados naturalísticos. Mas a súmula 610 mudou e virou consumado. A súmula 610 determinou a consumação. Então decora no funk do Rio-Mão, no latrocínio, matou, consumou, matou, consumou, matou, consumou. Decorou? No latrocínio, matou, consumou, matou, consumou, matou, consumou. Decorou? Mesmo que não leve o celular, mesmo que não haja subtração patrimonial, matou, consumou. Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal. Gabaritou? Tamo junto. Bora para a questão de número 3, comigo na tela. Questão de número 3. Vamos lá? Cobrada pela Banca FGV, no excelente concurso, viu? Esse concurso merece elogios, questões muito bem feitas, prova de promotor de justiça de 2025. Vamos lá. Kátia apresenta-se publicamente como mística e paranormal, mas não passa de uma vigarista. Ao atender rica empresária Lucrécia, que lhe confidenciou estar vivendo problemas familiares, adultério do marido e uso de drogas ilícitas pelo filho mais velho, Kátia, durante uma consulta supostamente espiritual, afirmou falsamente que tudo era obra de um antigo demônio que estava amarrando, e que seria necessário um trabalho espiritual urgente, ou as coisas iriam piorar ainda mais, já que a entidade só sossegaria com a morte de alguém. Morte de alguém. Olha a grave ameaça. Agora, será que houve a grave ameaça verdadeiramente falando? Ou seja, será que a vítima se sentiu ameaçada? Vamos ver. Segundo a falsária, estaria para acontecer uma tragédia com ela ou com seus familiares. Kátia, então, solicitou Lucrécia que fizesse um Pix no valor de R$5.000.
Muito assustada, muito assustada, muito assustada. Gabaritou, a banca gritou o gabarito. Se a vítima ficou muito assustada, quer dizer que houve o quê? Cagaço da vítima. Se teve cagaço da vítima, é grave ameaça. Ah, mas é impossível. É impossível para você, para ela não. Tanto é que ela fez o Pix. Por isso não há falar em crime possível, e sim, o crime estará consumado na medida em que houve a grave ameaça. Bacana? Temendo pela própria vida ou de algum familiar, realizou o pagamento. E aí? É só estelionato? É só curandeirismo? É só charlatanismo? Ou temos o crime de extorsão? Gabarito, letra A. Extorsão. O STJ decidiu há alguns anos que a grave ameaça espiritual tem o condão de configurar a grave ameaça, desde que somente se haja o cagaço da vítima. Se a vítima cagou de medo, é o crime de extorsão. Identicamente vale no roubo, tá? Eu tenho certeza também que já te ensinaram por aí que essa lógica do cagaço da vítima funciona só na extorsão. Mentira, no roubo é a mesma coisa. Tem outra questão que a banca FGV gosta muito, que eu vou te provar isso. A FGV adora cobrar a seguinte questão: falso roubo, né? Então você é o caixa de um supermercado. Eu sou seu amigo, a gente combina, ó, pega um revólverzinho de brinquedo, eu vou fingir que estou assaltando o supermercado, você vai me entregar os 20 mil que está na gaveta. Aí eu entro no supermercado, perdeu, todo mundo parado, todo mundo parado. Mocinha do caixa, passa o dinheiro, você me passa o dinheiro. Roubo combinado. É roubo ou é só estelionato? Porque não havia grave ameaça. Você não cagou de medo, né? Você não cagou de medo, beleza? Então, e aí? É só estelionato contra o dono? Fraude, vantagem, prejuízo? Nós enganamos o dono? Ou seria o crime de roubo? Resposta: depende. Se tivesse mais um ser humano na cena que cagou de medo, é roubo. Não interessa quem cagou de medo. Alguém cagou de medo, é roubo. Então, grave ameaça é cagaço de alguma das vítimas. Nem precisa ser necessariamente a vítima que está tendo seu patrimônio lesado. Gabaritou? Muita atenção, então, a esta importante pegadinha na sua prova, tá? Vamos para a questão 4? Comigo na tela. Também cobrada na prova de promotor de justiça lá do Rio de Janeiro. Ó. No dia 2 de julho de 2025, às 3 horas da madrugada, na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, o Inácio, com Georgina, inimputável por doença mental, retirou uma tampa metálica do bueiro de instalação de energia pertencente à sociedade empresária concessionária de serviço público localizado na via pública para vendê-la como sucata no ferro velho. O bem em questão valia R$ 720. Inácio possui anotação em sua folha criminal pelo crime de lesão corporal, na qual foi concedida suspensão com condição da pena, cujo período de prova se iniciou em 3 de março de 2019. A pena extinguiu-se em 2 de março de 2024, em decorrência do término do período de prova e revogação. Diante do caso narrado, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Inácio cometeu crime de furto. E aí, pessoal, seria esse furto qualificado, privilegiado, qualificado, com causa de aumento de pena, repouso noturno? Qual seria o nosso gabarito? Vamos por partes, né? A letra A fala que o crime é qualificado. Ora, esse crime é qualificado? É. Que ele é qualificado, inegavelmente é. E ele é qualificado por 2 motivos. Primeiro, que claramente nós temos a nova qualificadora do furto de cabeamento, né? Nós temos a nova qualificadora no furto de cabeamento, que eu vou, inclusive, ler para você, tá? Então, nós temos agora, no crime de furto, o parágrafo 4º, a pena de reclusão de 2 a 8 anos, aí o parágrafo 4º, o inciso 5 foi acrescentado, narrando que o furto é qualificado contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, Estados, municípios, estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços essenciais. Não é o caso aqui, né? Não está claro e explícito nessa questão que o cabeamento tem essa finalidade, mas nós também tivemos a inserção do parágrafo 8º, olha aqui, ó, parágrafo 8º, que é o nosso caso classicamente aqui, ó, parágrafo 8º, a reclusão é de 2 a 8 se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos para fornecimento de energia elétrica, telefonia, transferência de dados e etc. Ou seja, nós já temos essa qualificadora. Mas nessa questão aqui, mesmo que você não se lembrasse da nova qualificadora, seria qualificado, porque houve concurso de pessoas. Ah, professor, mas a Georgina é inimputável. Não interessa.
para que haja concurso de pessoas, não interessa se a pessoa é imputável ou inimputável. Se eu furtar um comércio com um menor de idade, é furto em concurso de pessoas, porque menor é pessoa, na medida que não é girafa nem muriçoca, se é que você me entende. Ora, nenhuma lei falou pessoa imputável, gabaritou? Então, claramente, o crime aqui é qualificado. Sobe para o CREO 5. Seria só qualificado ou seria qualificado privilegiado? Essa é uma pegadinha importante, mas eu vou pular ela. Vamos para o próximo, letra C. Poderia também ser majorado pelo repouso noturno? E aí? Poderia ser qualificado com o aumento de pena do repouso noturno? Errado. Tanto a letra C como a letra D estão erradas. Por quê? E a letra E também, ó, fala de repouso noturno. Porque o STJ decidiu que a majorante do repouso noturno não se aplica ao furto qualificado. Não se aplica ao furto qualificado. Por quê? Porque pela topografia do repouso noturno, que está no parágrafo 1º, lá em cima, após o CAPT, não faz sentido você imputar as qualificadoras que estão depois, sistematicamente, topograficamente, seria algo esdrúxulo. Por esta razão, o STJ entendeu que o repouso noturno não se aplica aos crimes qualificados de furto no Brasil. Então, comigo na tela, estariam claramente erradas a letra C, a letra D e a letra E. Agora, seria então gabarito a letra A, só qualificado, ou seria gabarito letra B, qualificado privilegiado? Então, a nossa próxima e última pergunta é: será que esse furto é privilegiado? E a resposta é sim. Furto qualificado privilegiado, o gabarito será a letra B. Por quê, professor? O furto privilegiado no Brasil exige 2 requisitos que você vai decorar comigo: primário e pequeno valor, primário e pequeno valor, primário e pequeno valor. Se o furto é primário e pequeno valor, se ele é primário e furtou pequeno valor, e pequeno valor para o STJ é 1 salário mínimo, quando a banca disse que o prejuízo foi R$720, cheirou furto privilegiado, porque o valor é até R$1.500. Então, é pequeno valor. A última pergunta é: mas ele é primário? Ué, professor, ele não é primário, não. Está escrito aqui que ele tem uma condenação. Vamos ler de novo? Comigo na tela. Ah, ele tem uma anotação por lesão corporal, mas houve suspensão de pena. A extinção de pena foi em 2024. Ora, se você contar da extinção de pena para o novo crime, que foi 2025, vamos colocar aqui embaixo, a extinção foi 2024. O novo crime foi 2025. Ora, professor, então, ele é reincidente. Não é. Por quê? Essa é a pegadinha que despenca toda a prova da FGV. Toda a prova da FGV cai essa pegadinha. Por quê? Vamos por partes para todo mundo ficar nivelado. Primeiro ponto: reincidência no Brasil dura para sempre? Gabarito falso, não dura para sempre. Dura, como regra geral, 5 anos pós-pena. Por que 5 anos pós-pena? Porque pós-pena ele é colocado em liberdade e eu terei 5 anos para aferir se ele criou tipo de gente ou continua bandido. Se ele continua bandido, ele merece ser penalizado pelo direito penal com a reincidência. Passaram 5 anos, ele na rua, e ele não aprontou nada, ele volta a ser primário. Então, reincidência não dura para sempre, dura só 5 anos. É justamente o oposto dos maus antecedentes, que, como regra geral, dura para sempre. A principal diferença é essa: os maus antecedentes duram para sempre, ambos exigem trânsito e julgado definitivo, mas a reincidência dura só 5 anos. É verdade, o STJ tem uma decisão recente limitando também os maus antecedentes e sugeriu o prazo de 10 anos. Mas, por hora, ainda é muito majoritário, tanto na doutrina como na jurisprudência, que a reincidência dura 5 anos e os maus antecedentes duram para sempre. Ó, professor, então ele é reincidente, a extinção de pena foi em 2024? É, não é? Vem de novo aqui embaixo comigo. Se a extinção foi em 2024, ele seria reincidente, porque a reincidência duraria 2024, 25, 26, 27, 28 e 29. Qual que é o problema dessa questão? É a pegadinha mais famosa da história da FGV. Só isso, tá? Só isso. Eu analisei 5.000 questões da banca FGV e eu te dou o meu veredito. Essa é a pegadinha mais famosa da banca FGV. Se você não souber isso, faça mal para mim, não vai nem fazer prova. Vai vender picolé na praia que você ganha mais, velho. Vai cair na sua prova. Qual que é a pegadinha? Vem cá, ó. A pena, houve extinção de pena em 2019. Março, ó. Março de 2019, ó. 2019, ó. Se a extinção de pena, se a suspensão de pena, né, ocorreu em 2019, eu vou contar os 5 anos da extinção de pena em 2024 ou da suspensão de pena em 2019? 2019. Por quê? Ora, porque a essência dos 5 anos é apurar se o cara criou tipo de gente na rua.
Se houver livramento condicional ou suspensão de pena, ele já vai para a rua. Se ele já foi para a rua, é óbvio que eu já começo a aferir os 5 anos. Então, eu vou contar de 2019. Aí, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ou seja, ele voltou a ser primário, novo crime em 2025, ele é primário. Se ele é primário e furtou pequeno valor, furto privilegiado. Essa pegadinha é manjada. Vai cair de novo na sua prova, gabarito, letra B de bola. Furto qualificado e furto privilegiado, qualificado privilegiado. Ora, professor, mas no Brasil o furto pode ser ao mesmo tempo privilegiado e qualificado? Ah, comigo na tela. Claro que pode, ó. Súmula 511 do STJ. É possível a privilegiadora nos casos de furto qualificado, desde que ele seja primário, pequeno valor, e a qualificadora for objetiva. E a qualificadora for objetiva. Então, o requisito do furto privilegiado decora no funk do Rimão. Primário, pequeno valor, primário, pequeno valor, primário, pequeno valor. Primário, pequeno valor, é privilegiado. Ora, no caso de um apreço, ele é primário, é pequeno valor, e a qualificadora é objetiva. Só 2 qualificadoras são subjetivas. Há uma controvérsia, né? Uma corrente entende que é só o abuso de confiança e uma segunda corrente que entende que é o abuso de confiança e a fraude. A FGV adotou essa segunda corrente recentemente no Brasil. Fique atento na sua prova. Então, em princípio, furto, fraude e abuso de confiança não podem ser cumulados com a privilegiadora. As demais qualificadoras, todas sim, é o seu gabarito, por isso, letra B. Fechou? Bora para a questão número 5. Comigo na tela. O Gilles, prostituto, mandou mensagem de texto para Homero, cliente homem, casado às 22 horas, dizendo que se não transferisse 5 mil para sua conta até 1 hora via Pix, publicaria em rede social aberta vídeos íntimos gravados clandestinamente. Eles apareciam tendo relações sexuais. Temendo a ameaça, ele fez a transferência, porém, devido ao horário, só conseguiu transferir 2 mil para Gilles, a quem explicou a restrição da transferência. Gilles, irritado, publicou em sua rede social aberta imagens geradas com uso de inteligência artificial a partir de filme pornográfico comercial em que 2 homens faziam sexo com o rosto substituído por Homero e Gilles. Diante do caso, ele responde por qual crime? Primeira pergunta, houve extorsão? Claro que sim, cagaço da vítima, extorsão consumado. Agora, mas ele criou um vídeo erótico através da inteligência artificial. Criar vídeo através da inteligência artificial com o rosto da vítima também configura o crime de produção de imagem erótica? Gabarito verdadeiro. Não interessa se é verdadeira a imagem ou se ela é simulada. O crime é o mesmo. Só que depois ele divulgou, postou em rede social. Aí vem a pergunta mais top das galáxias, jurisprudência fresquinha do STJ. Se ele tem a produção da imagem e a divulgação da imagem, será que a divulgação absorve a produção ou será que eu tenho concurso de delitos? Especialmente em razão da altíssima reprovabilidade da conduta, o STJ decidiu que ocorrerá concurso de crimes. Então, no seu gabarito, extorsão, produção e divulgação. Letra A, só extorsão não, tentada não, extorsão em registro apenas não, extorsão tentada não, extorsão, registro não autorizado e divulgação não autorizado. Gabarito, letra E, jurisprudência fresquíssima do STJ para você, beleza? Questão de número 6. O Lucas, reincidente em crime doloso e com dolo, ingressa no supermercado de Fortaleza e coloca na mochila 3 litros de azeite em 5 diferentes garrafas de bebidas destiladas. Na sequência, ele passa pelo caixa do estabelecimento sem efetuar o pagamento. Registre-se que no estacionamento foi abordado e contido pelo segurança e localizados os objetos avaliados em R$900. R$900. Neste cenário, considerando o Código Penal e a jurisprudência do STJ, é correto afirmar que letra A, responderá pelo crime de furto simples, correto, né? Não vimos aqui nenhuma qualificadora específica, furto simples, não podendo o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la até 2/3, tampouco aplicar somente a pena de multa. Claramente a banca está te perguntando, será cabível o furto privilegiado? Quando ele diz possibilidade de substituição de pena, só multa ou redução de pena, é o furto privilegiado. Para respondermos se o furto aqui é privilegiado, nós precisamos saber se foi primário, pequeno valor, primário, pequeno valor, primário, pequeno valor. Decorou? Ora, pequeno valor, clássico, R$900 é menos de 1.500. Quando a banca fala o valor, grande indício de ser esse o gabarito. Agora, vamos ver se ele é primário? Ó, ixi, na segunda palavra da questão, ó, Lucas, reincidente, reincidente, reincidente. Não é privilegiado. A letra A responderá por furto, não podendo substituir. Gabarito, letra A. Pronto, acabou, né?
Gabarito letra A, foi furto, não houve concurso de pessoas, não houve rompimento de obstáculo, não houve fraude, furto simples, e não poderá ser privilegiado porque ele é reincidente. E os requisitos são primário, pequeno valor, primário, pequeno valor, primário, pequeno valor. Decorou? Pronto, gabarito letra A. Vamos para a questão número 7. Camila foi denunciada por furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo durante o repouso noturno. Durante o repouso noturno. Ah, lá vem a pegadinha famosa, né? Não se aplica repouso noturno ao crime de furto qualificado. Segundo a denúncia, no dia 14 de abril de 24, por volta das 2 da manhã, Camila e um segundo agente não identificado, com unidade de desígnios, subtraíram, mediante arrombamento, uma escada de R$ 1.800. R$ 1.800 não pode ser pequeno valor, não cabe privilégio aqui, pertencente ao estabelecimento comercial. O arrombamento foi atestado por laudo, após instrução proferida sentença condenando Camila como incursa no crime de furto qualificado, duplamente qualificado. A pena foi exasperada 1/6 pelo concurso de agentes. Ausentes, agravantes e atenuantes, na terceira fase a pena foi aumentada de 1/3 pelo repouso noturno. Não pode, vai estar aí a pegadinha da questão, não pode repouso noturno, totalizando 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime semiaberto. A juiz fixou o regime intermediário, baseado que a ré havia sido condenada definitiva por crime idêntico à hora apurada durante o curso do presente processo. De acordo com a jurisprudência, o erro na sentença qual que é o erro? Não cabe repouso noturno. Questão fácil, né? Parece uma questão cabulosa, mas não é. Letra A. Deve ser reconhecida a tipicidade da conduta pela insignificância? Não, porque ela cometeu outro crime durante o processo idêntico. Percebeu? A reprovabilidade de periculosidade elevada não cabe o princípio da insignificância. Além disso, o princípio da insignificância não é um salário mínimo, é 10% do salário mínimo como regra para o STJ. Letra B. A causa de aumento de pena de repouso noturno não se aplica ao furto praticado em estabelecimento comercial. Errado. Pode o repouso noturno ser aplicado mesmo em estabelecimento comercial e até mesmo na via pública. Depende de ser noite, crepúsculo, aurora. Não interessa se é comércio ou se não é comércio. Não é por esse motivo. Letra C. A condenação definitiva por fato posteriormente praticado a denúncia não serve para caracterizar maus antecedentes, podendo, entretanto, ser utilizado para valorar a conduta do agente. Errado, não serve para configurar reincidência. É uma das diferenças entre reincidência e maus antecedentes. Letra D. A causa de aumento de pena de repouso noturno não se incide na qualificadora. Pronto, velho. Parecia uma questão difícil, mas não era, né? Gabarito, letra D. Questãozinha, mamão com açúcar. Questão 8. Mateus viu sua namorada Luísa abraçando outro homem. Tomado por violenta paixão, diante do intenso ciúme que nutria para a namorada, com a intenção de matar, efetuou o disparo de arma de fogo. Após efetuar 2 tiros que não atingiram Luísa, embora houvesse outras munições, ele se arrependeu, cessou os disparos e pediu que Luísa o perdoasse. Neste caso, o iter criminis se iniciou ou não se iniciou? Claro que se iniciou, ele iniciou os atos executórios. Então, a letra A está errada. Se iniciou, porém, houve interrupção. Houve apenas tentativa, desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Aí depende, né? Se eu me arrependo no meio da execução, desistência voluntária. Eu desisto do que estou fazendo. Se eu já havia encerrado a execução, arrependimento eficaz. Claramente aqui, eu não havia encerrado a execução. Ora, ele efetuou 2 disparos, embora houvesse outras munições. Estava no meio dos atos executórios. Então, não é arrependimento, é desistência voluntária. Gabarito, letra C de casa. Questão número 9. Ricardo, com a intenção de ter um carro, apresentou-se como manobrista. Pediu para parar, parou. Essa é outra pegadinha que a FGV adora e que, quando cai, derruba 90% da galera. Muita atenção triplicada aqui agora, tá? Ricardo, com a intenção de ter um carro, apresenta-se como manobrista em frente ao restaurante. Ilude Carolina, que entrega as chaves, pensando que era o estacionamento. Em seguida, ele vai embora no carro. Furto mediante fraude ou estelionato. Cuidado com isso, tá? Furto mediante fraude e estelionato. Vamos nas 2 velocidades do CREO. Primeiro, CREO 2. O furto, a fraude é para ludibriar a vítima para eu subtrair. Verbo subtrair. No estelionato, eu ludibrio a vítima para a vítima me entregar. Tá. CREOzinho 3 resolve, mamão com açúcar. Então, se eu faço o golpe saidinha de banco, né? Eu vou no banco, ajudo o idoso, decoro a senha, troco o cartão, o idoso vai com o cartão fake, eu fico com o verdadeiro,
Eu coloco, já decorei a senha, digitei subtrair 20 mil. Subtrair 20 mil, subtrair 20 mil. É furto, não tem como errar, né? Se eu entro na sua casa vestido de Correios para furtar sua bicicleta, eu subtraí. É furto, não tem como errar. Quando o agente subtrai, não tem como errar. A mais dificilzinha da FGV, eu tô com um Rolex falsificado no meu bolso. Eu entro na joalheria, eu pego o Rolex verdadeiro, pergunto se posso experimentar, ele fala que pode. Na hora que eu estou experimentando, ó, e aquele cara lá fora? Desviei a atenção do vendedor, troquei. Peguei o falso, pus no meu pulso, fiquei com o verdadeiro no bolso. Ó, não vou levar hoje, não, que eu estou sem dinheiro, devolvo. O que eu cometi? Subtrair, furto, subtrair, furto. Então, se eu subtrair, não tem como errar. O problema é quando a vítima entrega. E aí o seu professor lá do concorrente te ensinou errado. Ele te disse que quando a vítima entrega é estelionato. A resposta é depende. Para ser estelionato, comigo na tela aqui, ó. A vítima entrega posse desvigiada, crendo na contraprestação. Pronto, tá? Por quê, professor? Porque o estelionato é um crime negocial. Ele nasce mundialmente diferente do furto. O furto é subtrair. O estelionato é acordo, lesar acordo, descumprir acordo. Então tem que ter acordo. Decora assim, estelionato, contrato, estelionato, contrato, estelionato, contrato. Decorou? Só que não precisa ser contrato, é qualquer acordo, tá? Se tem acordo, é uma crença num acordo. Se tem crença em acordo, é estelionato. O estelionato, diferentemente do furto, ele nasce no mundo inteiro para proteger relações negociais. Se você entendeu isso, vamos para o exemplo. Ricardo, com a intenção de ter um carro, apresentou-se como manobrista. Aí a Carolina parou o carro e entregou a chave. A Carolina entregou a posse desvigiada, acreditando em uma contraprestação, ou, vamos para o furto, ele entregou posse vigiada. A Carolina entregou posse vigiada, sem acordo, ou ela entregou posse desvigiada com a crença numa contraprestação que não existia. Claro que é estelionato. Claro que é estelionato. Óbvio que é estelionato. Óbvio que é estelionato. Ela entrega a posse desvigiada com a crença em uma contraprestação que não existe. Fosse uma entrega de uma posse vigiada, virava furto mediante fraude. Qual que é o exemplo mais famoso? Falso test drive. Falso test drive. Eu vou numa concessionária com o dolo lícito de só dar uma volta no carro. Tô dando uma volta, o cara deu muito, não vou devolver mais não. A apropriação indébita. Eu inverti o dolo era lícito e passou a ser ilícito, ânimos reincipiamente. Agora, se eu já fui para a loja com o dolo ilícito de dar o tombo no cara, aí nós vamos ver se é estelionato ou se é furto mediante fraude. Exemplo 1. Quanto que é esse carro? 50 mil. Vou querer. Posso pagar amanhã? Pode. Me dá aqui. Estelionato. Ele entregou a posse desvigiada acreditando a contraprestação que não veio. Negocial. Agora, olha o contrário. Eu nem combinei nada. Moço, posso dar uma volta para ver se o carro está bom? Pode. Ele me entrega a posse desvigiada acreditando em uma contraprestação ou ele me entrega uma posse vigiada sem crença em contraprestação? Posse vigiada. Então é furto mediante fraude. Decorou? Furto mediante fraude. Bons doutrinadores, eu não vou citar o nome para não ser antiético, dizem que isso ocorre só para política criminal. Está errado. Está errado. Então vou para outro exemplo para te provar que está errado. Não é só política criminal. É a distinção ontológica entre o furto e o estelionato. O estelionato é um crime negocial. Vamos lá. Você vai na Renner, aí você veste uma blusinha, a vendedora pergunta se você gostou. Fala assim, gostei, pega mais 2 para mim. Aí você põe as 3, paga uma e vai embora. Ela entregou a posse desvigiada com a crença na contraprestação ou uma posse vigiada? Vigiada, tanto é que no lugar, no provador de roupa, tem até o numerinho, o cara vigiando, não é isso? Então não tem acordo. Agora, se eu falar, gostei demais, só que hoje eu tenho dinheiro para pagar uma, amanhã eu pago as outras 2, aí virava estelionato. Estelionato, contrato, estelionato, contrato, estelionato, contrato. Olha a questão que a Vunesp fez maldosíssima, que exemplifica muito bem isso. Eu estacionei meu carro no estacionamento. Aí um aluno meu sabe que eu paro no estacionamento. Ele vai lá, falou, o professor Rio pediu para eu pôr o carro dele no Lava Jato. Me dá a chave aí. Pega a chave. O cara que entregou a chave, ele entregou a posse vigiada ou desvigiada acreditando em uma contraprestação? Desvigiada acreditando em contraprestação. É estelionato. Cuidado com isso na sua prova. Bacana? Vem comigo para a questão de número 10. O Bruno, residente domiciliado em Belo Horizonte, é proprietário de um estabelecimento especializado em compra e venda de bens móveis eletrônicos. Nesse contexto,
certa ocasião, expôs à venda em proveito próprio no exercício comercial um telefone que deveria saber ser fruto de crime. Considerando o Código Penal, é correto dizer que Bruno cometeu apropriação indébita? Não, claro que não, né? O Bruno receptou de forma qualificada. Quem adquire coisa que sabe ser produto de crime, receptação. Não sabe, mas houve uma desproporção no valor, ou a suspeição da pessoa que oferecia, ou as condições do crime, eu tenho a receptação culposa. E, por fim, se eu recepto no exercício de uma atividade comercial, é a chamada receptação qualificada. Então, a letra A não, B não, C, receptação qualificada, gabarito, letra C de casa. Beleza? Vamos para a questão número 11? Concentração agora, hein? Vamos treinar se você aprendeu direitinho a diferença do furto, fraude versus estelionato. Antônio assistiu uma série televisiva quando foi surpreendido pelo inesperado toque da campainha na sua casa. Ao atender a porta, deparou-se com um funcionário de uma renomada loja de vinhos que indagou se aquele endereço havia sido pedido por João da Silva, uma celebrada garrafa de vinhos, já paga pelo Pix de R$ 1.500. Eu não dou uma sorte dessa, né? Percebendo o erro, mas dominado pela vontade de degustar a bebida, até eu fiquei com vontade, né? Antônio confirmou falsamente que era o autor da encomenda, dando ainda como correto o endereço, o que fez com que a garrafa fosse entregue e em seguida ele voluntariamente fosse embora. Beleza. E aí? É furto mediante fraude ou é estelionato? A partir de hoje você vai fazer essa promessa. Toda vez que cair essa famosa e difícil pegadinha, você vai parar e pensar. Número 1, foi subtrair? Se foi subtrair, acabou. Furto mediante fraude. Por exemplo, subtração de energia elétrica no poste, né? Se eu faço um gato no poste, furto mediante fraude. Se eu faço o gato no relógio, estelionato, porque eu não estou subtraindo. Então é importante você diagnosticar se há a subtração. Então, se tem subtração, furto mediante fraude. Tá, mas não é o caso, o cara entregou. É a mesma coisa que o gato no relógio, né? O gato no relógio, você não está subtraindo nada. A empresa está te entregando energia. Só que na hora de pagar, você está dando golpe, né? Então você tem o quê? No furto, no gato no relógio. Aí é estelionato. Por quê? A empresa te entrega a energia acreditando numa contraprestação que não vem. Ela te entrega uma posse desvigiada, acreditando em uma contraprestação que não vem. Por isso o crime é de estelionato. Agora, no caso aqui, o cara entregou a garrafa de vinho. Se ele entregou a garrafa de vinho, pode ser. A partir de hoje, você vai fazer essa reflexão. Não sai marcando estelionato, não. Pare e pense. Ele entregou a posse desvigiada do vinho, acreditando em uma contraprestação que, no caso, já havia sido feita, ou ele entregou uma posse vigiada do bem sem crença em contraprestação? Posse desvigiada com uma crença na contraprestação que já havia sido efetuado o pagamento PIX. Por essa razão, aí não tem como errar. Percebeu como você fazendo essas duas reflexões, você vai gabaritar com total certeza e convicção a sua prova? Faz toda a diferença para a sua aprovação. Então, comigo na tela, letra A, furto qualificado, não. Letra B, estelionato. Pronto, sim, gabarito letra B, não tem como errar. Uma questãozinha que parece difícil, mas se você faz essas duas reflexões que eu acabei de demonstrar, não tem como você errar mais esse tipo de questão. Vamos treinar pela última vez se você domina realmente agora a diferença de furto, fraude e estelionato, tá? O cara vai num supermercado. Aí ele pega uma picanha escondida no balcão, ele pega a picanha e põe dentro do saco de carvão. Ele pega e põe dentro do saco de carvão. Na hora de pagar, ele paga só o carvão. Ele subtraiu? Ou o cara entregou? Subtraiu. Então não tem dúvida. Se ele subtraiu, sempre que for subtrair, é furto mediante fraude. Até aqui tudo bem? Tá. Sobe para o CREO 5. Eu não subtraí. Eu pedi o açougueiro. E alerta total. O açougueiro me entregou e eu pus no saco de carvão. E aí? Ele me entregou uma posse desvigiada, acreditando em uma contraprestação, ou ele me entregou uma posse vigiada, desvigiada, acreditando no pagamento que não veio. Aí passou a ser o quê? Crime de estelionato. Gabaritou? Cuidado com a sua prova. Faça sempre essa reflexão e você vai ver que não tem como errar mais. Você vai, a partir de agora, acertar todas as questões. Vão para a locadora de veículos. Eu vou para a locadora de veículos com o dolo lícito de locar e devolver. Depois decido não devolver, a apropriação indébita. Se eu fui para a locadora já com o dolo ilícito,
e eu apresentei documento falso e o cara me entregou o carro. Documento falso e o cara me entregou. Eu não subtraí nada, ele me entregou. Mas ele me entregou uma posse desvigiada acreditando na contraprestação ou posse vigiada? Desvigiada acreditando na contraprestação. Não é furto, e sim estelionato. Gabaritou? Veja como, fazendo essas duas reflexões, não tem como você errar nenhuma questão mais sobre esse assunto. Combinado? Bora lá. Questão número 12, comigo na tela. Analise as hipóteses a seguir. Nossa, essa questão foi muito questionada quando ela foi cobrada na prova do Enem 2024, e eu vou te explicar o motivo, tá? Vamos devagar. Pedro, conhecedor de que seu colega de trabalho, Renato, de 25 anos, está comprando um carro, telefona para ele fazendo-se passar pelo funcionário da loja e oferece um seguro para o novo veículo. Renato aceita a oferta e transfere o valor equivalente ao suposto prêmio para a conta corrente indicada por Pedro. Ora, Pedro, vamos de novo, Pedro, conhecedor de que seu colega Renato está comprando um carro novo, telefona fazendo-se passar para o funcionário da loja e oferece seguro. O Renato aceita e transfere o valor. Claramente, eu tenho estelionato. Ele entrega o dinheiro acreditando em uma contraprestação que não vem. Eu tenho os 3 requisitos do estelionato: fraude, vantagem, prejuízo, e, por fim, eu tenho a entrega da posse desvigiada do dinheiro com uma crença em contraprestação, que não existe na medida em que ela é fraudulenta. Claramente, aqui o crime é de estelionato, 171, né? Vamos para o 2. O Luiz Felipe veste um colete da cor da marca da marca de um banco e posiciona-se próximo aos caixas situados na entrada da agência. Ó, saidinha de banco, hein? Aborda Marisa, de 73 anos, falei, que está pagando uma conta. Apresenta-se como funcionário e oferece ajuda, que é aceita pela vítima. Luiz observa a senha e, terminada a operação, fica com o cartão da vítima e entrega um cartão semelhante. Saidinha de banco clássica. A vítima não percebe a troca e vai embora. Obtidos o cartão e a senha, ele saca R$5.000. Furto mediante fraude ou estelionato? Claro que é furto mediante fraude, porque ele está subtraindo. A veinha não entregou o dinheiro para ele. Ela pode até ter entregue o cartão, mas o dinheiro ela não entregou. Quem entregou foi o banco, porque ele sacou, ele subtraiu o valor do banco. Por isso, furto mediante fraude. Veja como funciona esse tipo de reflexão nessas questões por parte da sua banca, tá? Então, aqui é furto mediante fraude, tá? Agora que é o problema, né? A 3, olha o problema dessa 3 aqui. Durante 15 meses, Conrado, médico plantonista de hospital municipal, registrou o ponto e foi embora, sem cumprir a carga horária. Considerando as hipóteses, é correto afirmar, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores. Qual que é o problema aqui, né, pessoal? Primeiro, eu vou cravar o gabarito e depois a gente vai discutir essa questão, tá? Vamos lá. Letra A. Há 2 hipóteses que tipificam crimes de ação penal pública incondicionada. Vamos primeiro falar da 1 e 2, para depois falar do 3, tá? 1 e 2 não tem erro, né? Claramente o estelionato, a partir do pacote anticrime 2019, passou a desafiar a ação penal pública condicionada à representação. Já o furto mediante fraude do caso 2, contra a idosa, claramente, furto mediante fraude não é hipótese de ação penal condicionada, então, obviamente, ação penal pública incondicionada. Beleza. E a letra A fala, 2 casos são incondicionados. Então, o 3 seria um crime de ação penal pública incondicionada? Eu já vou te adiantar que o gabarito dado pela banca foi a letra A, houve recurso e ela não foi anulada. Por quê? Porque o STJ julgou, muito recentemente no Brasil, um caso idêntico a esse desse médico. O cara ficou 15 meses, ele assinava folha de ponto, ia para outro local e não trabalhava. E o STJ acabou condenando pelo crime de estelionato. Não só estelionato, como estelionato contra órgão público. E sendo órgão público, claramente ação penal pública incondicionada, além de aumento de pena. Então, o gabarito foi letra A, 2 hipóteses são de ação incondicionada, e a banca considerou que eu tenho, no caso 2, furto mediante fraude, que é incondicionada, e no caso 3, estelionato contra órgão público, que também é de ação penal pública incondicionada. No estelionato, a ação penal é condicionada, exceto se for contra menor, deficiente, maior de 70 ou administração pública. Seria o caso
por isso a hipótese 3 é de ação penal pública incondicionada e por isso foi o gabarito a letra A. Agora, por que esse gabarito é muito, muito, muito questionável? Quer ver? Vamos continuar. Todas as casas são estelionato? Aí não tem como, né? O 2 é furto mediante fraude, então a letra B está errada. A hipótese 1 é de ação pública incondicionada? Está errado, porque o estelionato é de ação condicionada. A letra C também, indiscutível, né? Na hipótese 2, se a vítima tivesse menos de 60, seria de ação pública condicionada de representação? Não, somente se fosse ascendente do indivíduo, né? A escusa absolutória que faz com que o crime seja de ação penal, aliás, a escusa absolutória absoluta para ascendente, e se fosse tio ou sobrinho com quem coabita, viraria irmão, tio ou sobrinho com quem coabita, virava de ação condicionada. Então não é o caso, né? Então, de qualquer maneira, na hipótese 2, é de ação incondicionada, independentemente da idade da vítima. Então, a letra D estaria errada, tá? Bacana. Agora, olha a letra E, né? A letra E. Na hipótese 3, somente procede mediante representação do órgão a qual couber a representação do ofendido. Tá errado também, né? Porque seja o gabarito, considerando o artigo 171, que foi o julgado do STJ contra o órgão público, seja nas demais hipóteses, não seria o caso de ação penal contra a representação. Então tá errado. Tá, então a letra A está a menos errada, beleza? Foi o gabarito da banca, cravado o gabarito letra A. Agora, vamos divulgar finalmente o motivo pelo qual essa questão está errada. Olha só, por mais que o STJ tenha uma decisão precedente, não é jurisprudência, é um precedente, no sentido de que esse médico cometeu crime de estelionato, o STF tem dezenas de decisões, no sentido de que funcionário público fantasma, por si só, não configura crime. Dezenas de decisões, tá? O STF, inclusive, ele diferencia o fantasminha, o fantasmão e o fantasmagórico. Já ouviu falar disso, velho? Só aqui no Magistrar, né? O fantasminha é aquele que todo mundo conhece. O cara trabalha na campanha do político, aí ele ganha um cargo, ele vai lá 2, 3 vezes por semana só para assinar a folha de ponto. É o que o médico fez. E não é crime. Fato atípico, não configura crime. Agora, o fantasmão é crime. O que é o fantasmão? Que é a última decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que funcionário fantasma é crime, mas não é o fantasminha, é o fantasmão. Quem é o fantasmão? A pessoa toma posse e vai trabalhar no meu bar, em vez de trabalhar aqui no órgão público. Aí é crime, porque eu estou desviando o patrimônio público, peculato, desvio. E, por fim, o fantasmagórico, que é a rachadinha, né? Ó, te dou um cargo de 10 mil, você me dá 5. Pronto. Rachadinha, exigir vantagem devida, concussão, ou solicitar ou receber corrupção. Então, o fantasmagórico é crime, o fantasmão é crime, mas o fantasminha não é. E o fantasminha tem muito tempo que o STF entende que não é crime. Mas esse precedente do STJ acabou sendo referência para o gabarito, até porque, voltando lá na questão, falou de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. O STF também é um tribunal superior, mas claramente a banca prestigiou esse julgado do médico em que o STJ acabou condenando pelo crime de estelionato. Não dava para errar, porque as outras estão muito erradas, né? Então, gabarito letra A, poucas pessoas erraram, mas quem errou ficou indignado, porque é uma questão certamente passível de anulação, mas ela não foi anulada. O gabarito veio letra A, porque, no caso 1, o estelionato é de ação penal pública condicionada à representação, mas no 2, furto mediante fraude incondicionada, e no 3, sendo estelionato contra o órgão público, ação penal também incondicionada. Por isso, a letra A, que diz que 2 dos fatos acima são incondicionados, está verdadeiro. Gabarito letra A. Bacana? E deste modo, meus queridos, fechamos mais um grande aulão de direito penal, um magnífico aulão. Espero que tenham gostado. A partir de agora, conte sempre conosco, não só através dos nossos canais Magistrar, mas também através do nosso Instagram, @RilmoBraga. Mande as suas dúvidas, será um prazer e uma honra fazer parte da sua trajetória rumo à sua aprovação. Grande abraço e até a próxima.